Na hora de arrumar o seu carro, não entregue na mão de qualquer um. Conheça a Sol Mecânica, assistência técnica mecânica em geral para carros nacionais e importados, mecânica em geral em gasolina, álcool e diesel. Sol Mecânica, especializada Mitsubishi. Sol Mecânica, Avenida Epitácio Pessoa, final da Avenida T63, telefone 3227-6488. Sol Mecânica. Real Cores, loja Conceito Anjo. Compre e concorra a uma moto Honda 125 0 km. Real Cores, produtos Anjos, com o melhor preço da região. A tinta que seu apartamento merece está na Real Cores. Tintas automotivas e imobiliária em geral. Fazemos a cor dos seus sonhos. E ainda, tem um suco geladinho e cafezinho o dia todo. Real Cores, na Avenida T9, número 3149, no Jardim América, em Goiânia. Telefone 3088-2828. Entregamos a domicílio com o atendimento que você merece. Loja Multimarcas, estilo urbano. Pode pagar isso mesmo, roupa no style de drão. É na estilo urbano, a City é o canedão. Lacoste Gandhi, da conduta, Marizia, Ciclone, Simple, Aplique, Silver, Hollister, Bad Boy, Tom. Estilo urbano é multimarcas e pra melhor atender tem duas lojas pros mano e pras mina, vem conhecer. Na Avenida do Comércio, Morada do Morro, manos e minas já sabem onde comprar os pano louco. Estilo urbano é pros mano e pras mina do Centro-Oeste. Fone 3512 1997. Estilo urbano é pros mano e pras mina do Centro-Oeste. Fone 3512 1997. Olá, boa noite! Está no ar o programa Batendo Bola, edição de domingo. E hoje vamos repercutir os resultados da quinta rodada do Goianão Chevrolet 2014. Teve clássico, teve reclamação contra o juiz, teve vitória do Goiás no sábado. Muitos assuntos nós vamos repercutir no programa de hoje. E comigo aqui, o melhor time de comentaristas do estado de Goiás. Eu começo com ele, pedindo o seu destaque inicial. Boa noite, Átila Uchoa. E aí, você esteve lá no Serra Dourada hoje? Estive hoje, estive ontem. Final de semana de muito trabalho, mais uma vez. Começamos na quarta-feira, né? Com a quarta rodada e hoje com a quinta rodada. Então, trabalhando muito para levar para você, amigo de casa, o que tem de melhor no Campeonato Goiano 2014. E o destaque vai para o jogo do Goiás. O Goiás que, mais uma vez, afirmou o seu favoritismo, tudo dentro da normalidade. A Aparecidense, que precisou de pernas no segundo tempo e não as teve. Então, Johnny Uto, grande samurai do futebol goiano, o meu destaque vai ficar por aí, até porque eu não vou me alongar, nós vamos discutir caso a caso, passo a passo, e esse programa é bacana porque a gente fala com tranquilidade, com tempo a conversar. Você, amigo de casa, sempre está aí acompanhando. Nós temos aí 1 hora para falar sobre futebol. Então eu vou parar por aqui, finalizando com a vitória do Goiás no sábado. Isso aí, grande Átila Uchoa, entende tudo e mais um pouco de futebol. Eu já sei qual vai ser o destaque dele. Eu vou perguntar agora, dar meu boa noite, por Renato Sobrinho, o mais coerente, o grande comentarista aqui do estado de Goiás, grande literalmente. Ele é tanto bom de comentário, né, na boca a boca, como também no tamanho. Renato Sobrinho, boa noite. Qual o seu destaque inicial de hoje? Boa noite, Samurai Johnny Uto. Boa noite, Átila Uchoa. Boa noite, você telespectador aqui da TV Capital, programa Batendo Bola, edição de domingo. Obrigado pelo grande, né? Literalmente grande, então não poderia ser diferente. O clássico que foi pouco, né? Pouco o quê? O número de torcedores, 4.700, muito pouco, mas um clássico muito emocionante, principalmente para a torcida colorada, que há tempo se está esperando isso. O Atlético foi o adversário de hoje e o Vila, para mudar a regra, acabou vencendo o Atlético nesse clássico de pouca gente,
mas de muita movimentação. Bem citado por você, Renato. Daqui a um pouco a gente vai falar sobre a questão do público, que para muitos foi realmente um público decepcionante, mas eu vou começar realmente falando do que teve mais interessante na rodada, que foi o clássico, né, que acabou agora às 19 horas, com a vitória do Vila Nova, 1-0 sobre o Atlético, golaço do Luiz Max. Antes do jogo, a gente dizia que era o melhor ataque contra a melhor defesa. Foi isso mesmo, Átila? O melhor ataque contra a melhor defesa? Eu concordo com o senhor quando você fala da melhor defesa. O melhor ataque não, mas a melhor defesa sim. Até porque um ataque que conta com o Viçosa, ele tem dificuldades. Ele já pega no pé do Viçosa, né? Brincadeira. Eu não vou falar do Viçosa não. Só citei rápido, mas o que a defesa do Vila Nova tem jogado é de encher os olhos. O Tony é disparado. Inclusive nós fizemos um programa ontem, Johnny, eu, você e mais alguns outros amigos, numa outra TV, e nós fizemos o Quem é Quem. E naquele momento eu coloquei o goleiro Márcio como o goleiro mais interessante dos dois e que estaria no melhor momento. Mas após esse jogo, se a pergunta fosse hoje, o Tony hoje realmente é um goleiro de primeira linha, tem algumas dificuldades pela sua idade para sair jogando, ele tem dificuldade. O Márcio repõe bola como ninguém. Agora, o Tony, naquela bola tete a tete, aquela cabeçada, a queima-roupa, ele é fantástico. E eu queria colocar aqui o Neto Gaúcho. O Neto Gaúcho sim, jogaria no Goiás, jogaria no Atlético, jogaria no Vila Nova, qualquer outro time. O Neto Gaúcho, ele é sim o maior, sem sombra de dúvida. E os amigos aqui eles têm por obrigação de concordar comigo. Tem por obrigação, porque vocês não. Não, Renato, você fez hoje lá pela rádio, nós nos encontramos lá no estádio, você estava lá comentando para uma rádio, e você viu o jogo. Então você não pode negar que o Neto Gaúcho hoje é o maior zagueiro do futebol goiano. Você pode dizer então que o Neto Gaúcho encheu seus olhos, foi o jogador que encheu seus olhos no clássico de hoje? E só sobra a defesa para ser o jogo da gente mesmo. Porque o Vila Nova ele não tem ataque, né? Ele tem um bom meio de campo e tem uma grande defesa. Então, para encher os olhos, o Vila Nova, gente, fez 3 gols durante o campeonato inteiro. Quer dizer, isso é horroroso. Nós estamos na 5ª rodada. Isso é horroroso. E quem fez o gol do Vila Nova não foi atacante, não. Foi um meia, né? Foi o Luiz Marques, foi lá, chutou de fora da área e fez o gol. Então, ou seja, ele não tem ataque, tem um meio de campo mediano e tem uma grande defesa. Qual que é a vantagem do Vila? Não toma gol. Não tomou contra o Goiás e não tomou contra o Atlético. Renato, então não resta dúvida. A defesa do Vila realmente é a melhor do campeonato. Digamos então que o ataque do Atlético seja um bom ataque, mas contra a melhor defesa. Hoje o ataque do Atlético não funcionou, foi inoperante, não conseguiu realmente furar o bloqueio vilanovense? Verdade, eu estou brincando com o Átila, essa é brincadeira, Átila. É claro que dentro do que a gente, você viu também, aqueles que foram ao estádio Serra Dourada, porque a Zoiuda não mostrou o jogo, né, não conseguiu mostrar, porque o jogo era o mando do Atlético, o Atlético simplesmente não quis deixar que ela transmitisse para a capital. Isso é uma questão contratual, eles vão ver depois. Mas com relação ao futebol do primeiro tempo, principalmente, eu gostaria de enfatizar que o Vila Nova foi muito aplicado, uma vontade, uma superação tremenda. Isso aí faz com que as coisas se equilibrem bastante. No Quem é Quem, aí nós fizemos o Quem é Quem lá na rádio, eu estava transmitindo o jogo pela rádio, a gente dentro da equipe, repercutiu positivamente o Vila Nova. O Vila Nova até, a gente já imaginava que o Atlético tem uma estrutura melhor, um elenco melhor, porém... Parar por aqui, finalizando com a vitória do Goiás no sábado. Isso aí, grande Átila Show, entende tudo e mais um pouco de futebol. Eu já sei qual vai ser o destaque dele. Eu vou perguntar agora, dar meu boa noite, para o Renato Sobrinho, o mais coerente, o grande comentarista aqui do estádio de Goiás, grande literalmente. Ele é tanto bom de comentário, né? Na boca a boca, como também no tamanho. Renato Sobrinho, boa noite. Qual o seu destaque inicial de hoje? Boa noite, Samurai Johnny Uto. Boa noite, Átila Uchoa. Boa noite, você telespectador aqui da TV Capital, programa Batendo Bola, edição de domingo. Obrigado pelo grande, né? Literalmente grande, então não poderia ser diferente. O clássico que foi pouco, né? Pouco o quê? O número de torcedores, 4.700, muito pouco, mas um clássico muito emocionante, principalmente para a torcida colorada, que há tempo se está esperando isso. O Atlético foi o adversário de hoje e o Vila, para mudar a regra, acabou vencendo o Atlético nesse clássico
de pouca gente, mas de muita movimentação. Bem citado por você, Renato. Daqui a um pouco a gente vai falar sobre a questão do público, que para muitos foi realmente um público decepcionante, mas eu vou começar realmente falando do que teve mais interessante na rodada, que foi o clássico, né, que acabou agora às 19 horas, com a vitória do Vila Nova, 1-0 sobre o Atlético, golaço do Luiz Max. Antes do jogo, a gente dizia que era o melhor ataque contra a melhor defesa. Foi isso mesmo, Átila? O melhor ataque contra a melhor defesa? Eu concordo com o senhor quando você fala da melhor defesa. O melhor ataque não, mas a melhor defesa sim. Até porque um ataque que conta com Viçosa, ele tem dificuldades. Ele já pega no pé de Viçosa, né? Brincadeira. Eu não vou falar do Viçosa não. Só citei rápido, mas o que a defesa do Vila Nova tem jogado é de encher os olhos. O Tony é disparado. Inclusive nós fizemos um programa ontem, Johnny, eu, você e mais alguns outros amigos, numa outra TV, e nós fizemos o Quem é Quem. E naquele momento eu coloquei o goleiro Márcio como o goleiro mais interessante dos dois e que estaria no melhor momento. Mas após esse jogo, se a pergunta fosse hoje, o Tony hoje realmente é um goleiro de primeira linha, tem algumas dificuldades pela sua idade para sair jogando, ele tem dificuldade. O Márcio repõe bola como ninguém. Agora, o Tony, naquela bola tete a tete, aquela cabeçada, a queima-roupa, ele é fantástico. E eu queria colocar aqui o Neto Gaúcho. O Neto Gaúcho sim, jogaria no Goiás, jogaria no Atlético, jogaria no Vila Nova, qualquer outro time. O Neto Gaúcho, ele é sim o maior, sem sombra de dúvida. E os amigos aqui eles têm por obrigação de concordar comigo. Tem por obrigação, porque vocês não. Não, Renato, você fez hoje lá pela rádio, nós nos encontramos lá no estádio, você estava lá comentando para uma rádio e você viu o jogo. Então você não pode negar que o Neto Gaúcho hoje é o maior zagueiro do futebol goiano. Átila, você pode dizer então que o Neto Gaúcho encheu seus olhos, foi o jogador que encheu seus olhos no clássico de hoje? E só sobra a defesa para encher o jogo da gente mesmo. Porque o Vila Nova ele não tem ataque, né? Ele tem um bom meio de campo e tem uma grande defesa. Então, para encher os olhos, o Vila Nova, gente, fez 3 gols durante o campeonato inteiro. Quer dizer, isso é horroroso, nós estamos na 5ª rodada, isso é horroroso. E quem fez o gol do Vila Nova não foi atacante não, foi um meia, né? Foi o Luiz Marques, foi lá, chutou de fora da área e fez o gol. Então, ou seja, ele não tem ataque, tem um meio de campo mediano e tem uma grande defesa. Qual que é a vantagem do Vila? Não toma gol. Não tomou contra o Goiás e não tomou contra o Atlético. Renato, então não resta dúvida. A defesa do Vila realmente é a melhor do campeonato. Digamos então que o ataque do Atlético seja um bom ataque, mas contra a melhor defesa. Hoje o ataque do Atlético não funcionou, foi inoperante, não conseguiu realmente furar o bloqueio vilanovense? Verdade, eu estou brincando com o Átila, essa é brincadeira, Átila. É claro que dentro do que a gente, você viu também, aqueles que foram ao estádio Serra Dourada, porque a Zoiuda não mostrou o jogo, né, não conseguiu mostrar, porque o jogo era o mando do Atlético, o Atlético simplesmente não quis deixar que ela transmitisse para a capital. Isso é uma questão contratual, eles vão ver depois. Mas com relação ao futebol do primeiro tempo, principalmente, eu gostaria de enfatizar que o Vila Nova foi muito aplicado, uma vontade, uma superação tremenda. Isso aí faz com que as coisas se equilibrem bastante. No Quem é Quem, aí nós fizemos o Quem é Quem lá na rádio, eu estava transmitindo o jogo pela rádio, a gente dentro da equipe, repercutiu positivamente o Vila Nova. O Vila Nova até, a gente já imaginava que o Atlético tem uma estrutura melhor, um elenco melhor, porém, quando foi ver o Quem é Quem, o Vila Nova acabou batendo lá, ficou por 6-5. Só que, na verdade, o que a gente queria colocar em relação ao Atlético é que o Atlético tem peças que ainda não estão rendendo, ou mesmo não jogaram. Por exemplo, o Thiago Feltro, ele entrou no segundo tempo, deu uma outra qualidade, melhorou a questão do passe, melhorou o cruzamento, mas ele entrou no segundo tempo. O Fábio Lima, literalmente, esse rapaz está fora de forma, ele está acima do peso. Então ele entrou no jogo, mas é como se não tivesse entrado. Depois de jogar uma Série B, como ele jogou, né? Ele foi fantástico o ano passado, o Atlético eu credencio ao Fábio Lima o grande percentual da permanência do Atlético na Série B. E, na verdade, está fora de forma. Marcão era cotado para chegar e jogar, não jogou, não assinou sequer contrato ainda. Então, é claro que, ao final, no decorrer do campeonato, o Atlético vai se reforçar, já está se reforçando e penso que da forma correta. Mas hoje, o dia não foi do Atlético.
Não só porque o Viçosa, por exemplo, como você já falou que não ia falar dele, mas eu vou falar, não estava bem. O Viçosa mal, o único lance que teve lá, uma cabeçada dele que foi perigosa, mas o Tony realmente mostrou porque é o melhor goleiro nesse momento agora, em relação ao Márcio. Muito melhor, preparado. Tem uma deficiência ainda, Tony. Você está um tanto quanto inseguro na saída do gol. A gente percebeu em 2 lances que você acabou deixando ali a coisa, mas isso é questão de trabalho. Você tem um grande preparador de goleiros e certamente deve corrigir isso. Mas então, Samurai, Átila, eu penso que o Neto Gaúcho, sim, para mim lá, para nossa equipe, foi eleito o melhor do jogo. Sem dúvida, não perde um lance. É um cara que joga com uma determinação, com uma seriedade digna de realmente merecer todos os elogios e todos os créditos que o Átila Uchoa aqui o fez. Ô Renatão, só interferir porque você falou do Marcão e nós temos informação agora, quente, que deu água, tá dando água, né? Esse negócio do Marcão, o Marcão não assinou ainda o contrato, o contrato está pronto há alguns dias, né? O Marcão não o assinou e me parece que, segundo a informação que nós temos agora, essa quente pós-jogo, que tem uma proposta do Náutico com relação ao Marcão, que seria muito mais interessante que a do Atlético, que o Marcão acompanhou esse jogo e não ficou satisfeito com o que ele viu. Então, o Marcão ainda, para quem estava fechado, futebol é assim, né? Um dia você está fechado, outro dia aquilo tudo que estava organizado se desfaz. Então, o Marcão tem essa proposta do Náutico, e não assinou ainda com o Atlético, assinou verbalmente. Mas na hora de meter a canetona lá, chefe, não então, colocou, né? Não, tava palavrado, Marcão veio, Marcão teve aí e tal. Né? Tá aí. Agora, hora de meter o canetão, falou, opa, peraí, deixa eu analisar uma outra proposta do Náutico ali e tal. Aí fez corpo mole e tal. Então eu acho que, se o jogador tá aqui, tá tudo organizado, o contrato tá pronto, o Atlético deixou prontinho, só faltou ele assinar, e ele começa a fazer corpo mole, então antes de jogar, ele já faz corpo mole, você imagina o que vai ser isso daqui para frente. Átila, já que você tocou no assunto Marcão, informações também quentíssimas que eu tenho, é que ele faltou ao último treinamento lá do Atlético, e também que ele não está em Goiânia, e que o seu empresário não deixou ele assinar o contrato, porque na negociação entre Atlético Clube Goianiense e Atlético Paranaense, o empresário não ia morder nem um pouquinho de dinheiro, entendeu? Não ia sobrar nada para o empresário. E por isso, o empresário pediu para o Marcão não assinar o contrato, esperando alguma coisa melhor, tanto para o Marcão, financeiramente falando, quanto também para o próprio empresário. Agora, hoje em dia, palavra não vale mais nada, né, Renato? Em se tratando de futebol, principalmente, né, como diria aí o grande filósofo do futebol goiano, Ailê Pinheiro, o futebol é um prostíbulo e ninguém é virgem, ninguém é puro. Então, com todo o respeito que merece, que nós merecemos, o futebol tem caminhado com essa finalidade. Hoje, as pessoas não conseguem sustentar o acordo, a palavra, o verbal. Então, é por isso que os dirigentes de clubes devem sempre ter uma lição. Só devem anunciar um jogador quando ele realmente estiver chegado, feito os exames médicos e assinado com algum clube. Então é preciso que... Não, mas o Renato, ele estava em Goiânia, sim, ele treinou, fez o contrato, tá tudo pronto. Vai ter que anunciar mesmo. Agora, se o cara vem com malandragem para querer ganhar... Não, mas se ele assinou, então tem alguma cláusula. Não, ele não assinou, não. Ele não assinou. Ele veio, ele treinou, né? Ele esteve com a turma, né? E tal. Só que aquele negócio, eu vim, mas se tiver coisa melhor eu vou embora. Então ele teve aqui, treinou com a turma, teve junto, movimentou. O problema é que falou mais alto aquela questãozinha que o jogador não gosta, né? Quase não gosta, né? Aquele perréptil, aquele negocinho, né? Opositor e polegar em ficção. Esse aqui, ó. Renato, Renato, eu queria só que eu estava vendo ali no vídeo ali. Aqui nós temos, amigo de casa, nós temos um outro telão que mostra cada um. E não parece que nós combinamos, né, cara? Nós estamos padrão aqui. Nós estamos padrão de televisão. Aqui nós estamos de uniforme, né? Uniforme TV Capital. Muito bacana. Está bem elegante, senhor. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos ter a presença do Ítalo Ribeiro, que também veio a rigor, viu? E lembrando, quem quiser participar, mandar suas opiniões, os telefones estão aí no seu vídeo, para você mandar seus torpedos, suas opiniões e participar ao vivo aqui com a gente. Só para matar a questão da zaga do Vila Nova, Átila e também Renato, então hoje a gente pode dizer que a zaga do Vila é a melhor do campeonato? Começa com você, Átila. Sem sombra de dúvida. Eu nem vou me alongar. A pergunta sua, é melhor do campeonato? É.
E aí, Renato, a zaga do Vila é melhor que a do Goiás, do Atlético, da Aparecidense? É a melhor do campeonato? Olha, Thiago, os números não mentem, né? Desculpa, o Thiago tá falando de mim. Aliás, aqui. um abraço pro Thiago. Um abraço, Thiago tá de folga, o Tá Thiago Arruda, cansado. né? Que é isso. Mas então, eu tava até falando com o Thiago aqui nas redes sociais. Mas o Vila Nova tem mostrado isso, os números não mentem. O Vila Nova tem simplesmente uma defesa, um sistema defensivo que há mais de 450 minutos não leva um gol. Bem verdade, Samurai, Átila, amigos telespectadores, que nós vamos ver isso agora na quarta-feira. Se realmente. Por quê? Porque o Vitor Doido, o Vitor Pio, ele foi suspenso, né? Hoje ele levou o terceiro cartão, desfalca o Vila, e o Vila vai jogar simplesmente lá em Anápolis, contra o Anápolis, que até agora, para mim, uma surpresa negativa. O Anápolis fez um investimento pesado, o Anápolis do Gil Mendonça, e por enquanto não conseguiu decolar. Então é por isso que penso que quarta-feira o Vila terá um teste, até porque a gente sabe, aí já não tem aquela qualidade na reposição, o Vitor e o Neto, que realmente estão se entendendo muito bem ali, afinadinhos os dois. Aliás, Renata, já nós vamos falar do Anápolis, do Goianense, que são até agora realmente as decepções do campeonato, que vai ter agora o retorno, né? O Vila que começou o campeonato na abertura jogando aqui contra o Anápolis, empatou 0-0, agora vai lá em Anápolis, no Jonas Duarte, visitar o Anápolis. E nós vamos para os melhores momentos e o golaço do Luiz Marques. E a gente vai ver o lance. Eu quero perguntar para vocês se o gol do Vila foi regular, porque estão dizendo que teve uma falta no decorrer da jogada. Vocês estão à vontade para comentar sobre os lances do jogo. Renato e Átila. Olha aí, já estamos vendo o gol, né? O golaço, realmente um chute. O Márcio ficou só olhando, não tinha como fazer nada. Uma bela jogada do Luiz Marques, uma jogada individual. Ele que não tem essa característica, fez ali uma jogada, o corte para dentro, bateu de direita. O Márcio até tentou, mas realmente um belo gol. O Vila que tinha essa dificuldade. O Luiz Marques estava errando muito espaço no primeiro tempo e fez essa pintura de gol aí. Ele teve toda a liberdade para carregar a bola, olhar para o gol e jogar. E você falou muito bem, viu, Renato? O Luiz Marques, no começo, ele, principalmente no primeiro tempo, errou muitos passes, não fazia uma boa partida, mas foi premiado com esse gol. Átila, no lance, a televisão não mostra. Não mostra. Foi falta, Átila? Olha, eu te falo que eu acompanhei bem esse lance aí. E houve sim uma certa infração, mas foi aquele negócio assim que para quem estava vendo, passou desapercebido. Depois do lance que fez o gol e tal, que aí todo mundo vai voltar, vai buscar a situação, o que aconteceu e tal, e vai lá. Agora, eu não vou discutir sobre isso, sabe, porque você tem, talvez, dos últimos anos, a melhor arbitragem. O que teve menos problema no Campeonato Goiano foi agora, esse ano. Então eu não vou buscar o lance lá do começo, que originou a jogada. A gente tem obrigação disso, como comentarista esportivo. Só que na hora eu não vi, confesso para vocês que eu não vi que essa jogada originou de um lance irregular. Para mim, gol justo e claro. E aí, Renato? Olha, deixa o coração de lado, Renato. Eu estou aqui, quando eu estou ou na rádio ou na TV, é claro, todos têm alguma afinidade com o coração, mas eu estou aqui para ser profissional. Quero falar para você, telespectador, o que realmente aconteceu, o que a gente percebeu, até porque é para isso que nós estamos aqui. A arbitragem de hoje, nós até estávamos na cabine de rádio, da equipe de rádio que eu trabalho, nós tínhamos um ex-árbitro, o Lindonor Ribeiro, que sempre está aqui, sempre que pode estar aqui com a gente também. O Lindonor estava do meu lado esquerdo e do momento em que aconteceu o lance, nós já havíamos comentado sobre a arbitragem do Fabrício. Fabrício Neri. Fabrício Neri. Que, aliás, é um ótimo árbitro, mas está iniciando o primeiro clássico dele. É o primeiro clássico dele. Exatamente. Né? Então ele estava um tanto quanto, vamos dizer, benevolente com as entradas, muitas faltas, o Atlético principalmente bateu muito, o Vila Nova depois também, num dado momento, começou a reagir, porque sente que o árbitro está ali meio conivente com a situação e deixa. Então ele inverteu muitas faltas, ele acabou, antes desse lance que a gente que você não viu aí, porque não mostrou, mas antes desse lance que originou o gol, tinham duas faltas a favor do Vila Nova e ele não marcou. Aí no próximo lance, que foi esse, houve uma falta, tá? O lance realmente teve uma falta, mas ele também não marcou. E é claro, depois, no decorrer do lance, gerou essa jogada individual do Luiz Marques e acabou culminando com o gol. Erro, para mim, normal, né? Porque ele errou em várias outras circunstâncias, mas isso não tira o brilho da jogada do Luiz Marques e de forma alguma um belo gol. O que não dá para entender, o torcedor rubro-negro que me perdoe, mas o time do Atlético estava apático.
Você vê ali, o Samurai até chamou a atenção, no momento do lance do gol, ele teve tempo de parar, cortar para dentro, o jogador não chegou, como se não estivesse acreditando que ele, Luiz Marques, por ser um jogador de contenção, tivesse qualidade para fazer o gol como fez. Então o Atlético hoje teve vários momentos que ficou realmente dormindo, esperando o Vila Nova jogar. E o Vila Nova fez o que tinha que fazer. Renato, pelo que eu conheço da diretoria do Atlético, esse gol, esse lance, essa falta vai servir de chororô por muitos dias aí. Porque, na verdade, a diretoria do Atlético não estava preparada para perder o Vila Nova. O Atlético vinha, antes do jogo, até o nosso amigo Atila falou, se a gente fizesse o quem é quem, o Atlético ganhou de goleada, né, Atila? Então, ninguém esperava realmente. Toda a crônica goiana apontou o Atlético como o grande favorito. Verdade. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai falar mais ainda do clássico Atlético e Vila Nova, mas logo em seguida vamos falar também do jogo do Goiás, a presidência do Goiás, que é líder isolado, e no sábado ganhou lá no estádio da Serrinha por 2-0 da presidência. Rapidinho nós estamos de volta aí com mais uma vez o Batendo Bola. Estilo urbano, loja multimarcas. Estilo urbano, pode pagar isso mesmo, roupa no style de drão. É na estilo urbano, a City é o canedão. Lacoste gangsta, conduta, marizia, ciclone, Simple, aplique, Silver, Hollister, Bad Boy, Tom. Estilo urbano é multimarcas e pra melhor atender tem duas lojas pros mano e pras mina, vem conhecer. Na Avenida do Comércio, Morada do Morro, manos e minas já sabem onde comprar os pano louco. Estilo urbano é pros mano e pras mina do Centro-Oeste. Fone 3512-1997. Estilo urbano é pros mano e pras mina do Centro-Oeste. Fone 3512-1997. Volta às aulas Bazar Professor Alcides. Aproveitem ofertas jamais vistas em Goiânia e região. Caderno Credeal 10, 15 e 20 matérias. Caneta hidrográfica. Lápis de cor 12 cores Flex. Lápis preto. Apontador Goller. Massa para modelar Léo e Léo. Lancheira de personagem. Mochila de rodinha. Bazar Professor Alcides. Um nome de confiança em Goiás. Avenida Rudá, Vila Brasília. Fone 3280-1513. Se seu carro está precisando de um serviço diferenciado e profissionais qualificados, conheça a Léo Rodas, a mais tradicional de Goiânia. Contamos com serviços de suspensão em geral, escapamento, troca de óleo, conserto de rodas e chaveiro 24 horas. Tudo em até 6 vezes no cartão. Léo Rodas, serviços automotivos. Fone 3207-2473. A gente estuda, a gente ensina, a gente aprende. Horizontes são abertos assim, com a nossa união. Nossa história em movimento. Sintego 25 anos. Gente que trabalha a educação. O futuro em construção. Gente que trabalha a educação. Distribuidora de frutas Santo Antônio. Compra e venda de frutas em geral. Produtos selecionados dos melhores produtores do Brasil. Distribuidora de frutas Santo Antônio. Ligue 3522-9098. Endereço: Rodovia BR-153, GP2, Box 11, Ceasa, Goiânia, Goiás. Distribuidora de frutas Santo Antônio. Na hora de arrumar o seu carro, não entregue na mão de qualquer um. Conheça a Sol Mecânica, assistência técnica mecânica em geral para carros nacionais e importados. Mecânica em geral em gasolina, álcool e diesel. Sol Mecânica, especializada Mitsubishi. Sol Mecânica, Avenida Epitácio Pessoa, final da Avenida T63. Telefone 3287-6488. Sol Mecânica. A
Mirotec Tecnologia e Serviços, há vários anos presta serviços relacionados à terceirização de mão de obra especializada, tais como limpeza, conservação, portaria 24 horas e zeladoria. A Mirotec tem como diferencial a qualidade do seu atendimento. Mirotec Tecnologia e Serviços, Rua 233, em frente ao Cepal do Setor Sul. Teleatendimento 3954-6770. 3954-6770. Premier Motors, sua melhor opção em veículos multimarcas, aliando tecnologia e sofisticação. Venha conhecer o que mais combina com o seu estilo. Veículos importados seminovos com total garantia. Premier Motors, sua concessionária Hyundai, em Goiânia e Caldas Novas. Avenida Jamel Cecílio, número 3501, Jardim Goiás. Para mais informações, acesse www.premiermotors.com.br. Premier Motors, porque a vida é cheia de oportunidades. Aí, estamos de volta de novo, Batendo Bola. Eu quero cumprimentar agora o Ítalo Ribeiro. Ele não pôde chegar hoje no horário, né? Chegou atrasadinho. Boa noite, Ítalo Ribeiro. E aí? Boa noite a você de casa. Mudança de horário, Johnny. Fui informado aí em cima da hora, mas estamos aqui agora com vocês. Prazerão estar aqui. Boa noite, Samurai. Boa noite aí. Rapaz, eu perco o nome dele. Átila Uchoa, Marcelo. Boa noite. Renato Sobrinho. O Ito chegou todo. Eu cheguei todo trocado. O Marcelo, a semana passada estava com a gente aqui, né? Exatamente. Então, fazendo participação, ficou na cabeça. Você acompanhou o jogo do Atlético Vila Nova hoje? Acompanhei o jogo do Atlético Vila Nova, pessoal, e estava comentando aqui em bastidores aqui, realmente, a minha surpresa, né? A gente tinha até comentado aí a questão da preferência do Atlético por ter excelentes jogadores aí, tá com a contratação melhor, um time mais bem formado, e realmente aí o Vila veio e mostrou pro que veio e ganhou a competição aí, competição não, esse jogo de hoje, aí fazendo um gol aí em cima do Atlético, jogando com jogadores de base, prata da casa. Realmente isso aí para mim está sendo extraordinário e fantástico, essa atuação do Vila aí. 4 empates, né? 3 empates e uma vitória. E 2 vitórias, né? Ô Átila, a gente poderia dizer que o Vila veio para uma guerra e o Atlético veio para um piquenique nesse jogo de hoje? O Vila realmente enfrentou a partida com mais seriedade que o próprio time atleticano? Não diria isso nunca. Vem cá, 3 pontos, 3 pontos vale contra o Vila, contra a Presidência, contra a Napolina. Não é essa a questão. O Vila Nova veio para vencer, como ele vem em todos os jogos. O Vila Nova tem aquela torcida que transpira emoção. Os jogadores do Vila, esses que vieram da base, vieram também com esse preceito, com essa vontade de vencer. Então isso é normal no time do Vila. Isso não é hoje não. Isso é desde que eu nasci. Desde que eu nasci, que eu acompanho com meu pai, o time do Vila Nova sempre foi garra, sangue, suor, puxar cabelo, enfiar dedo no olho. Isso é normal do Vila Nova. Agora, o que aconteceu? O Atlético não veio para passear não. O que a gente pode colocar que foi o diferencial é que o Vila Nova continua com a mesma situação de sempre desde o começo do campeonato não tomar gol. Então o Vila Nova não sofreu gol, como já é normal. Ele não sofreu contra Goiás, ele não sofreu contra vários times que competiu. E quando você não sofre gol, o que você precisa fazer? Só um gol para você ganhar o jogo. E foi o que aconteceu, um lance isolado, um lance em que o Marques trouxe a bola, ele tirou da lateral, trouxe para a ponta da área e chutou um chute até, pegou a gente de surpresa, despretensioso, mas muito bem feito, né? E o Marques não tinha o que fazer, mas ele fez o gol. E o que aconteceu? O Vila fez o gol, como ele não sofre gol, estava garantido ali a vitória. Então, para o Atlético é muito difícil. O Atlético veio bem? Não. O Atlético não jogou bem. Não adianta esperar do Atlético também que ele consiga fazer o impossível. A gente sabe que o Atlético também tem suas dificuldades. Agora, o time do Atlético, mesmo perdendo hoje, é melhor do que o Vila Nova? Continua afirmando. Ainda é melhor que o Vila Nova. Agora, Renato, mudando a pergunta para você então,
O Vila tinha um líder dentro de campo que se chamava Robson, e no Atlético não tinha esse líder para comandar o time dentro de campo. Talvez esse fosse o diferencial do espírito de luta, o espírito guerreiro, que foi bem perceptível entre Vila Nova e Atlético clássico de hoje. Olha, Johnny, você falou de uma coisa importante, tocou num ponto importante. Hoje eu já tinha feito essa análise na quarta-feira, quando eu, estando de folga, fui para o estádio Serra Dourada acompanhar o jogo, Vila Nova e Craque, e vi a falta que o Robson faz. Claro que o Robson está muito longe de ser aquele Robson que jogou no Atlético, que foi aquele jogador que tinha realmente um vigor físico, futebol que realmente era digno de elogios. O Robson está muito aquém, talvez nem consiga reeditar esse futebol novamente. Mas é incontestável a forma, a liderança que o Robson tem sobre esses meninos. Eu disse aqui outro dia, o Robson tem um papel de líder dentro de campo, esse líder hoje positivo. O Vila, num jogo como esse, como foi domingo passado contra o Goiás, o Vila entrava, a camisa do Goiás entrava, já estava perdendo de 1-0, só entrando em campo, os caras estavam borrando de medo, e hoje não. Hoje o Robson entra de cabeça erguida, dá moral para a molecada, tem qualidade no meio, e tem um Vila Nova, hoje tem um jogador ali que, para mim, ao lado do Tony e desse Hugo, que vai, o Hugo num aspecto menor ainda, mas vai crescer. O Arthur hoje é um grande jogador do Vila Nova. Talvez o refino ali no meio campo, ele não é rapaz, ele tem qualidade para ir à frente e ele é um exímio marcador, um jogador completo. O Robson hoje é realmente esse personagem, o homem que realmente dentro de campo faz a diferença, dito o ritmo no time do Vila Nova, é isso tudo mesmo? Você começou bem a pergunta. Ele é um personagem. O Robson ele não é responsável por esse crescimento do Vila Nova, não. Robson é um bom jogador, quer dizer, um bom jogador não, nessa idade da vida que ele está, ele é um jogador mediano, mas ele tem uma liderança, ele chora muito, grita muito, faz barulho, e isso é importante para empurrar o time. Agora, o Vila Nova tem jogadores, não é Robson que faz diferença não, o Vila Nova ele tem jogadores de qualidade. O Tony hoje é um excepcional goleiro, tem sua limitação só na saída de bola, mas é novo, ele vai resolver isso rapidinho, isso é fácil para ele. Tem o Neto Gaúcho, que é um cara fantástico, você tem aí o próprio Hugo, você tem o Vitor, você tem o Vitor doido, né? Você tem o que você citou, o Arthur, um menino fantástico. E quem viu o Arthur ano passado, eu presenciei uma situação do Arthur, que a gente vê que o menino sofre, que é de casa, ele sofre e tal, que ele arrebentou uma chuteira dele, Renato. A chuteira dele abriu o bico, era um jogo, eu nem lembro qual jogo que era. E não tinha nem chuteira para repor naquele momento. E ele teve que tirar a chuteira do pessoal que estava no banco de reserva. Inclusive o reserva falou, professor, mas se eu precisar entrar. Aí o professor falou assim, não, você não vai entrar não, a contribuição sua já foi dada. Você já deu a chuteira aí. Então, a gente que viu esse dia a dia do Vila Nova, vê o que um Arthur desse significa. Então o Vila Nova ele tem jogadores de qualidade. A gente não pode desmerecer o Vila Nova e falar que foi o Robson que levou essa liderança. Não, Vila Nova a vida inteira. O Vila Nova transpira, suor, guerra, e aí isso é normal. Só que falta peças. Essas peças, algumas do Vila Nova já as tem, mas falta. Se o Vila Nova não arrumar ataque do Vila, para ficar ruim, ainda falta muito. Quero perguntar para o Ítalo Ribeiro agora. Ô Ítalo, eu quero saber a sua opinião. Quem foi o grande jogador do clássico de hoje, onde o Vila acabou vencendo o Atlético por 1-0? Na sua opinião, qual jogador que te encheu os olhos? Bom, sem sombra de dúvidas aí, o goleiro do Vila Nova, realmente para mim votou nele, né? Votei nele, para mim, ganhei dessa vez, né? Foi o samurai da rodada. A sua opinião, né? Na minha opinião. A opinião aqui do Renato foi o Neto Gaúcho. Foi o Neto Gaúcho. Para mim, foi realmente o goleiro do Vila Nova aí. É Tony, né? Tony. Eu tenho alguns recados aqui. Pode mandar aí, participando com a gente aqui, ó, Clodoaldo, torcedor do Goiás. Samurai, abraços a você. Programa Quero Ganhar um Mascote do Goiás. Manda um abraço para o meu filho, Álvaro, tá ok, Samurai? Abraço para você, Álvaro. O goleiro Tony tem chance de jogar no time de Série A? Edilson, lá do Recanto de Minas Gerais, está perguntando aqui para o nosso parceiro aqui, Renato Sobrinho. Olha, Edilson, eu vejo que o Tony é um goleiro que está em ascensão. Como a gente já destacou aqui, tanto eu quanto o Átila, o Tony tem um fundamento que ele precisa melhorar. No jogo de hoje, então, ele mostrou uma certa insegurança na saída de bola. Mas o Vila tem ali um preparador de goleiros que é fantástico. Se não me engano, já experiente, é o Gilberto.
O Tony é um garoto novo, mais do que isso, ele está com confiança, né? Mais do que qualquer coisa, ele tem confiança do grupo e a dele próprio, né? Ele está com autoconfiança muito em alta mesmo, então isso é importante. Por isso eu digo, Edilson, que em breve o Vila Nova que se prepare para não perder esse jogador de forma assim gratuita. É preciso trabalhar esse jogador, um contrato melhor, uma multa rescisória maior, porque sem sombra de dúvida o Tony, em pouco tempo, será goleiro de time de Série A. Tem abraço aí, Renato? Tem. Deixa eu mandar um abraço aqui. O pessoal que está na audiência, participando com a gente. O Wister, lá da Autopeça da Veso, lá em Silvânia. Grande abraço, Wister. Ele é parceiro da gente. Está sempre acompanhando a gente aí no programa Batendo Bola, edição de domingo. Também o pastor Davi Mendes, lá do restaurante Rancho de Palha. Estou fazendo aqui o meu merchan, porque daqui a pouco esse pessoal pode vir a ser parceiro nosso, Samurai. Então, eu almocei lá na sexta-feira, o pastor Davi Mendes, ele é o gerente lá do estabelecimento, do Rancho de Palha, um restaurante fantástico. E o filho dele, o Luiz Felipe, que é atleticano e São Paulino. Não, eu queria aproveitar também, já que você começou a falar de abraço, eu tenho alguns abraços aí para transmitir hoje para você, amigo que nos acompanha, e queria dar um abraço especial aí para toda a turma do Boteco do Doquinha, né, que sempre está acompanhando. Aí nós temos desde o Doquinha, que é o proprietário, nós temos ali o Negão, que também é proprietário. Então um abraço geral para a turma lá do Boteco, a melhor panelinha de Goiânia, sem sombra de dúvida. Nós vamos levar a turma toda, viu? Vamos lá. Nós vamos levar lá para conhecer, eu já conheço, vamos levar a turma para conhecer a panelinha aí do Boteco do Doquinha. Ô Renato, já que você falou do Rancho Palha, o Rancho Palha, que o proprietário dele é José Divino, e é meu cliente. Exatamente. O Rancho Palha é cliente meu há mais de 15 anos, lá perto do aeroporto. Por isso que a comida é boa, exatamente. Por isso que a comida é boa. Vem lá todo o estoque de frutas, verduras lá, né? Exatamente. Então é um buffet maravilhoso. Almocei lá. Ô, Átila, deixa eu perguntar para você. O Marcelo Martelotti demorou a fazer as substituições? Errou? Demorou a fazer a leitura tática do jogo para você? Ou não? Ele fez o que tinha que ter feito mesmo? Não, para mim... Reclamaram muito que o Jorginho começou mal, né? O Jorginho muito mal hoje, o Viçosa muito mal hoje. Nós tivemos algumas situações em que ele precisava ter feito as mudanças, e ele fez as mudanças. Eu não vou aqui acreditar ao Jorginho essa situação toda, não. Eu acho que o Jorginho está no seu quinto jogo, né, pelo Atlético, e é muito complicado. É muito fácil a gente cobrar quando o treinador ele já tem aí um certo tempo de casa. Então o Martelotti, ele tem jogadores, inclusive, que ele nem os viu ainda jogando num jogo que tem valor de campeonato, né? Então, você vê agora que chegou o Eusébio, chegou o Caramelo, então tem várias peças que ele ainda falta. Então eu não vou acreditar ele, erro não. Eu acho que ele fez as mudanças, colocou o Iago. Para mim, o Iago poderia começar jogando, mas a gente tem que respeitar. Eu não estou hoje, eu acho que o Martelotti, ele não está no momento de a gente cobrar nesse aspecto. A gente tem que respeitar o treinador, ele faz um bom trabalho, enquanto ele estiver aí colhendo resultados, não é por um resultado que eu vou bater no Martelotti, não. Eu ainda confio no trabalho do Martelotti, ele é um cara que tem respaldo nacional, então teve algumas mudanças que às vezes a gente concorda, às vezes não, mas nem por isso eu falo pessoalmente do trabalho dele, não. O trabalho dele ainda é um trabalho muito bom. Vou perguntar para o Renato, Heriberto da Cunha, você sabe que eu sou um fã do Heriberto da Cunha, eu sou o único, acho que todo rádio, toda televisão goianiense, que nunca bati nele desde o ano passado da Série C, mas o pessoal, antes de ele chegar, o pessoal estava falando mal dele, eu sempre dei crédito a ele, e para mim, ele nunca errou com esse elenco limitado do Vila Nova. O trabalho dele tem que ser elogiado? Hoje sim. Contra o Goiás, não? Não, sim. Eu estou falando hoje desse momento, né? Desse campeonato goiano. O Heriberto, para mim, no ano passado, no acesso, ele foi, vamos dizer, foi um acidente. Ele estava ali, não acredito méritos a ele de forma direta. O Vila tinha um elenco melhor. Agora, nesse campeonato goiano, ele realmente tem uma equipe limitadíssima, ele não tem recursos, material humano para mudar, e nos jogos maiores, nos jogos contra Goiás, contra Atlético, principalmente, ele conseguiu dar essa motivação, dar uma dinâmica maior, e os jogadores conseguiram fazer com que isso fosse a campo.
Hoje, para você ver, no primeiro tempo, lá na transmissão, eu destacava como principal jogador do Vila Nova, um jogador que eu critiquei, assim, fervorosamente, que era o Erivelton. O Erivelton muito mal. Hoje ele tinha uma função tática, puxando do meio campo para a diagonal, jogando no ponto vulnerável do Martelotti, que é justamente o lateral, Vitor Oliveira. E aí eu acredito a você, Átila, o que você falou aí que está correto. Por quê? Porque o Martelotti está pegando peças que ainda não tem condição de ritmo de jogo. O Feltrin entrou no segundo tempo, ele deu outra qualidade, mas ele só aguentava 45 minutos. E aí foi 20, 30 minutos mais ou menos, depois caiu. Então, na verdade, o Heriberto está assim, fazendo milagre com esse time. E o Vila Nova precisa. Eu peço só encarecidamente, diretoria vilanovense. Eu sei que tem gente que assiste a gente, que está nos acompanhando. Esse programa, graças a Deus, está bem com a audiência. Por favor, diretoria, contrate pelo menos 2 peças para dar condição a esse treinador, a esse grupo, porque é muito ruim ver esse trabalho que está sendo feito de forma brilhante agora com esses meninos, se perder com uma baixa de motivação, com uma derrota, com sequência de jogos, que é natural. O Vila não vai conseguir manter o mesmo elenco, haja visto que já perdeu o Vitor Louco para a próxima rodada. Então é complicado. Eu peço só isso, 2 peças, um homem de meio campo de ligação e um centroavante. O Vila precisa disso para ter mais um pouco de opção. Não dá, claro, precisa de muito mais, mas pelo menos para estar em condições de proximidade, parelidade com o Goiás, com o Atlético e com as demais forças. Wilton, tem abraços aí, recadinhos? Eu tenho abraços aqui, só pegar aqui. Johnny, estou te assistindo, Clayton. Eu estou com... Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Enquanto o Hitro vai arrumando aí, o Bruno, põe na telinha a classificação do Goianão Chevrolet após a 5ª rodada. Tivemos hoje, olha só, o Vila Nova ganhou do Atlético por 1-0. Ontem, na Serrinha, o Goiás bateu a Aparecidense por 2-0. O Craque meteu 2-0 no Grêmio Anápolis. Em Anápolis, o empate entre Anápolis e Goianésia. E a Anapolina acabou sendo derrotada por 2-1 pelo Tacão, o time lá do Trindade. E após o término da 5ª rodada, olha só a classificação. Vamos ver aqui. Grupo A, em primeiro, Goiás com 13 pontos, Atlético em segundo com 9, Trindade com 7, Craque com 6, que está se recuperando na competição, o Anápolis com 4. No grupo B, o Vila Nova, com essa vitória mais líder do que nunca, com 9 pontos, a Napolina meia dúzia, a Aparecidense também meia dúzia, Goianésia 4 e Grêmio Anápolis 4. Hoje, se terminasse a fase classificatória, estariam classificados, o Renato, o Goiás, o Atlético, o Vila e a Anapolina? Não, o regulamento não é assim não, Samurai. Parece que é o seguinte, seriam os melhores pontuados. Então mas a Anapolina é a quarta. Não, mas seriam da geral. Parece que então, aí seria o Trindade com 7 pontos. Se você não, tá certo, Johnny. Tá certo, Johnny. Não, tá certo, Johnny. Não é o Trindade mesmo. São o Trindade. Não, são os quatro maiores pontuados, segundo o regulamento. O Trindade tem 7. Então, o Trindade tem 7, é isso que eu quero dizer. Isso. E a Anapolina tem 6. Então seriam 3 do grupo A e 1 do grupo B, que seria o Vila Nova, que está com 9 pontos. Então, mostra que existe o quê? O predomínio dos times do grupo A. Nesse momento, porque daqui a pouco vai mudar, vai inverter. Nós temos o turno, o retorno, e aí depois grupo contra grupo. Aí a coisa, aliás, dentro do mesmo grupo, aí vai ficar realmente mais claro para saber quem tem garrafa para vender. É mais ou menos esses 4 times aí que vocês acham que devem conseguir as vagas, ou o Trindade está só ali de bicudo, ele não faz parte, na opinião de vocês, entre os 4 que vão realmente serem os semifinalistas? Na boa, eu tive no jogo do Trindade contra o Vila Nova, lá no estádio lá em Trindade, e eu fiquei, assim, decepcionado. Me surpreende o Trindade com essas 2 sequências, 2 vitórias. Estava lá ameaçando demitir o treinador, eu falei numa transmissão que eu não aposto em time com todo respeito que o profissional merece, mas eu não dou conta de apostar num time com Ben-Hur na zaga e Juliano armando mesmo. Então é difícil, e é por isso que o Trindade está me surpreendendo. Ô, Renato, vocês gostam de praticar um tiro? Tiro ao prato alguma vez? Não, o tiro no prato que eu dou é quando põe aquela comida bem saborosa aí. Não, já brinquei muito. Brincou? Eu, inclusive, a primeira profissão na minha vida, isso é até uma curiosidade, a primeira vez que eu fui trabalhar na vida, o primeiro emprego que eu arrumei na vida foi de juiz de paintball. Né? Isso. E eu rapaz, dava tiro demais. Então, o primeiro trabalho, eu fui juiz de pênalti. E engraçado que quando eu era juiz de pênalti, aquilo ali, com as bolinhas, dói demais na arte. E eu só usava o óculos. E tinha as crianças que iam brincar e tal. Rapaz, eu chegava em casa com 5, 6 roxos, né?
Mas né? Mas vamos lá. Eu estou perguntando isso porque eu quero abraçar aqui todos os cauterianos, que especialmente ao Clayton Bosco Mesono, que é um grande amigo meu, e ele hoje, na primeira etapa, né, de tiro ao prato, edição nacional, ele, de 100 tiros, ele acertou 95 tiros, e ele foi o campeão da etapa nacional de tiro ao prato, representante goiano, mora aqui em Goiânia. Parabéns ao Clayton Bosco Mesono, merecedor realmente desses elogios. Ele que mandou uma mensagem aí, viu? Esse Clayton aí, viu, Ítalo? É o Clayton Bosco Mesono, que está acompanhando o Batendo Bola. E sempre que tiver essas competições, a gente vai estar dando evidência aqui no programa Batendo Bola, porque o Batendo Bola também fala de esportes especializados. Agora a gente vai falar um pouquinho do Goiás. Vamos lá. Goiás que no sábado enfrentou, que recebeu o time da Aparecidense, teve muitas dificuldades no primeiro tempo, não conseguiu realmente abrir o placar, mas no segundo tempo, através do Araújo, e que vale a pena ressaltar, Araújo que começou a reencontrar seu futebol, ganhou por 2-0. Conversa com você, Átila. Resultado normal, vitória do Goiás contra a Aparecidense. Aliás, na outra emissora, nós até conversamos, né? Dizendo que o Goiás tiraria a invencibilidade do time lá de Aparecida. E aí? Na verdade, nós tínhamos 3 invictos, né? Dos 3, nós temos 2 hoje. Hoje é só Vila Nova e Goiás que ainda não perderam no campeonato. Naquele jogo, era o jogo dos invictos. O Goiás, a Aparecidense ainda não tinha perdido também, né? Mas a gente sabia que o Goiás tinha o melhor elenco, tinha mais time do que a Aparecidense, então tudo dentro da normalidade. Foi um bom jogo, principalmente após a entrada do Léo Bonatini, que fez aquela ligação. Porque o que estava acontecendo? Estava chegando o Araújo de um lado, o Richelli do outro, sem produção. Estava faltando aquela triangulação, né? E com a entrada do Léo Bonatini, que eu não digo que é o melhor jogador do mundo, não. Mas ele foi útil, mais uma vez, para a vitória do Goiás. E o Goiás fez lá o seu primeiro gol, através do Araújo, e logo após a saída do Richelli, né, entrou o Paulo Sérgio. E o pior negócio, Samurai, amigos, o pior negócio do mundo é você jogar bem. Porque eu sou contra o Richelli, eu acho que o Richelli não tem essa qualidade toda, não. Mas ontem ele vinha jogando bem. E o pior negócio para um jogador é quando a gente joga bem e não marca, e logo quem não substitui marca o gol. E foi o que aconteceu. O Léo Bonatini chutou uma bola, o goleiro, se não me engano, era o Mussi, não era? Se não me engano, era o Pedro Henrique, não? Pedro Henrique. Ele rebateu e o Paulo Sérgio só veio e encostou. Então, bom para o Paulo Sérgio, muito ruim para o Paulo Henrique, na verdade, viu? Não, foi o Paulo Sérgio que fez o gol do Goiás. Só Paulo, a gente chama na verdade só de Paulo, né? Paulo. Então vamos lá, Paulo. Ô, Renato, vou fazer 2 perguntas para você. Sim. A primeira, pergunta realmente complicada. O Goiás hoje é o melhor time do campeonato? E a segunda pergunta, o Araújo está recuperado ou ainda falta alguma coisa? Bom, que o Goiás é o melhor time do campeonato, sempre começa assim o campeonato. Na verdade, o Goiás é o time a ser batido, pela estrutura, pelo investimento que tem, pelos reforços que contratou. Está chegando aí Carlos Alberto, muitos até questionam, acham que não dá conta mais, mas você tem que respeitar primeiro, ver a qualidade desse jogador. É claro que o Goiás é disparado favorito para ganhar o campeonato, sempre, todos os anos, não é agora não, todos os anos, há muito tempo é assim. Agora, claro, isso aí não quer dizer nada em termos práticos, a não ser quando a bola rola, porque era muito melhor. No entanto, jogou semana passada com o Vila Nova com um empate 0-0. Pode vir a acontecer de novo. Então, o que a gente espera? Que o Goiás continue se fortalecendo, criando condições para entrar forte no brasileiro. Porque o Goiás, no Campeonato Goiano, ele tem aí um laboratório para ver quem é que pode, quem é que dá, onde precisa contratar mais especificamente. E por isso mesmo que eu credencio o Goiás como o melhor time do campeonato. Sobre o Araújo, você me perguntou, só para concluir bem rapidamente. Ele é um jogador que está aos poucos voltando, mas está muito aquém do que era o Araújo. Ele sabe que por toda a história, pelo respeito que tem, por mais de 135 gols, 137 me parece agora, né? Gols, o Araújo, ele tem, claro, todo o respeito da nação esmeraldina, mas é preciso mais. Ele está aos poucos se encontrando, tem que se adaptar à nova realidade do seu porte físico, da sua forma de jogar, para poder estar bem. Quem você acha hoje no atual 11 do Goiás, o time titular, que tem que deixar o time para o Carlos Alberto, quando ele estiver em forma e bem, ganhar a posição do Goiás, o Carlos Alberto? Quem que sai para o Carlos Alberto entrar? Não, o Carlos Alberto estando bem em forma, como foi a pergunta do senhor, qualquer um.
Qualquer um. Qualquer um. Carlos Alberto para entrar até no time do Goiás. Não, até o Renan. Se ele falar, ó, eu quero jogar aí, vou jogar de goleiro e tal, até o Renan tem que dar espaço. O Carlos Alberto, a gente sabe que é um jogador de grande qualidade, muita qualidade. Tá feliz de estar em Goiânia. Ontem eu estava analisando o Renato, amigos. Depois eu quero fazer uma resenha contigo sobre o Carlos Alberto. Não, eu estava analisando e ele estava naquela parte de sócio, VIP e tal, lá na parte de cima lá da Serrinha, que ficou fantástico também, né? Toda essa reforma que o Goiás fez ali na Serrinha. E o Carlos Alberto estava sentado lá e o Carlos Alberto vibrando com os lances do jogo. E quando marcou o gol, quando o Goiás marcou o gol, o Carlos Alberto gritou, pulou. Então o cara está feliz de vir. Ele buscou as informações com o seu irmão, com o Fernando, que já jogou no Goiás também. Ele buscou as informações. Quais foram as informações que ele teve? O Goiás paga em dia, o Goiás tem estrutura para treinamento, morar em Goiânia é muito bom. Tudo isso ele levou em conta. E ele chegou praticamente aos 30 anos de idade, tem filho, tem tudo. Ele viveria muito bem aqui em Goiânia. Então ele levou tudo isso em conta. Então, se ele estiver feliz dentro do Goiás, futebol por Carlos Alberto sobra. E aí, para você, o Goiás é o melhor time do campeonato até agora ou não? Com certeza, eu falei na última edição aí, no meio de semana, batendo bola, o Goiás realmente vem mostrando essa preferência na questão técnica, na questão de contratação. Eu tinha apostado também muito no Atlético na questão de preferência e continuo também. E aí o Vila também entrou aí realmente na minha questão de preferido para estar aí nesse final de campeonato. Mandando um abraço aqui agora, boa noite, estou muito feliz pela vitória do Vila Nova, também pela aprovação no vestibular de economia na UFG. O Paulo que passou no vestibular e está pedindo um abraço para ele, quem manda é Leandro Salles. Abraço, Leandro Salles, para você que está participando. Estamos aqui também participando com a 34ª turma de formação de coach, aqui de Goiânia, da Abra Coach, e estou aqui com Paulo César, participando e mandando o seu abraço, o abraço do Ítalo Ribeiro para você. E a gente vai mostrar agora os melhores momentos, os 2 gols do Goiás sobre a Aparecidense, que deu a vitória para o Goiás e também a liderança isolada do campeonato, com 13 pontos no grupo A. Pode ser agora? Vocês estão à vontade de comentar os melhores lances e os gols do Araújo e também do Paulo. O Goiás que teve um primeiro tempo um tanto quanto burocrático, não conseguiu concluir com efetividade, fazendo gol, mas a entrada do Bonatini realmente deu uma mobilidade maior, né, Átila? Ele trouxe ali uma movimentação maior e o Araújo realmente participando ativamente dos lances, né? Você vê as jogadas, o Goiás teve méritos realmente para fazer isso, jogando em casa perante sua torcida. Espero só que o Carlos Alberto possa realmente entrar em forma logo, estar se adaptando bem a Goiânia, né? Goiânia não é fácil, viu, Carlos Alberto? Aqui é bom, mas aqui à noite é complicado, tem um sereno aí danado, você cuida disso, viu, garotinho? Só tomara que seu irmão tenha passado as dicas direitinho para você. Tem jogador que veio aqui e não conseguiu jogar, não. Teve outros casos, como o próprio Léo Lima, que saiu desacreditado do Rio, veio para cá, é a mesma condição do Carlos Alberto, né? Um jogador que já está rodado, experiente, está em baixa e que agora tem que agarrar com unhas e dentes essa oportunidade, porque se depois dessa oportunidade o Carlos Alberto não se autoafirmar, dificilmente ele vai continuar no futebol do Série A. Certeza que ele vai fazer isso. Carlos Alberto, ele, com a vinda dele para o Goiás aí, vai estar mostrando aí um bom futebol e o pessoal está animado aí com essa vinda Renato e amigos Ítalo e Samurai Goiás e amigo de casa, o que eu vi ontem da Aparecidense, a Aparecidense jogando de igual para igual no primeiro tempo contra o Goiás, com até algumas oportunidades, mas o que eu analisei foi que no segundo tempo, isso foi pessoal, não sei se tiveram a mesma impressão minha, mas no segundo tempo faltou perna para a Aparecidense, viu? Olhar essa questão de preparação, o que é, e não é só nesse jogo do Goiás. Eu venho analisando essa situação já alguns jogos. Com você. No segundo tempo, a Aparecidense vertiginosamente, perdeu um bom gás do jogo. No segundo tempo, a Aparecidense cai, não consegue correr do mesmo jeito. Isso foi contra o Atlético na primeira rodada aconteceu isso, saiu na frente e no segundo tempo o Atlético marcou o gol, quase que ainda vira o jogo. Então isso aí tem que ser mais bem analisado de uma forma mais carinhosa lá pelo nosso Carmino Colombini.
Se continuar, né? Porque tá balançando, viu, Carminho? Pode qualquer hora. Olha o passe do Araújo, beleza, hein? Deu um passe na diagonal. O Araújo que eu tinha colocado ele como o samurai da rodada anterior. E hoje, realmente, ele fez uma boa Tanto fez o gol, como também participou do lance do segundo gol. Agora, a gente percebeu, igual o Átila falou realmente, primeiro tempo, o Goiás teve grandes dificuldades para poder fazer o gol na presença. Já no segundo tempo, foi premiado com o gol do Araújo. E vocês acham o quê? Que o Goiás contratou aí agora o Lima, o Thiago Real, o próprio Carlos Alberto, são jogadores que, para a Série A, o Goiás está montando um time para a Série A, essa é a grande verdade, né, Renato? Esses jogadores, a gente pode ser encaixados, ser considerados como jogadores realmente reforços para a disputa do campeonato da Série A, que é realmente o grande objetivo do Goiás, que é, primeiro objetivo, permanecer na Série A, e depois tentar uma vaga na Libertadores, ou Renato? Olha, esperando e torcendo para que o Carlos Alberto realmente venha a ser esse jogador que a diretoria, parte da torcida espera que seja, que reedite o bom futebol. O Carlos Alberto tem um problema também que é meio de cabeça, né? Esse rapaz, ele é muito bom dentro de campo. Fora de campo é que ele costuma fazer algumas besteiras. Mas eu penso que o Carlos Alberto vai dar certo, estou torcendo para isso, e que o Goiás acerte 5 com 10. O zagueiro aí, esse zagueiro é o Lima, né? Não, o zagueiro é o Jackson, que veio do Internacional. Aliás, o Lima é o ala. O Lima é o ala. O Lima eu tenho cá minhas dúvidas ainda, porque não é por ele especificamente não, porque na verdade é muito difícil. O futebol brasileiro está carente de jogador da ala esquerda, já notou isso? Observe os grandes clubes. A direita também, né? Mas da esquerda parece que é crônico, depois que nós tivemos uma fase fantástica aí, com 2, 3 jogadores, até a nível de seleção brasileira, hoje está muito ruim. Mas o zagueiro que o Goiás contratou junto ao Internacional, é uma pena que é sempre por empréstimo, né? Aí o que acontece? O jogador vem, faz um brilhante campeonato, estoura e o time busca para trás. Você sabia que esse Jackson, ele saiu do Inter porque no Grenal ele acabou fazendo um gol contra, né? Ficou queimado, ficou queimado, mas é um jogador que tem muito futuro, muita qualidade, um jogador novo. O Inter está dando rodagem para ele e isso é normal. Agora, eu penso que pelo menos esses dois jogadores, sim. O Thiago Real não, com todo o respeito que merece. É um jogador que, para mim, eu não gosto do futebol. O Jackson, ele, mesmo após esse Grenal que ele fez, esse gol contra, teve essa infelicidade, que isso acontece com qualquer zagueiro, isso acontece com os melhores, né? Mas mesmo ele cometendo isso, ele ainda voltou como titular. E você ser titular como um time caríssimo, que era o time do Inter, que não conquistou nada, é verdade, mas era um time caríssimo ano passado, o time do Inter. Você ser titular naquele time, não é possível que ele não pode ter pelo menos um espaço. E ainda mais sendo prata da casa, né? Prata da casa, meu amigo. Jogador fantástico, jogador fantástico. E outra coisa, com essa zaga que nós temos do Goiás, não digo, o Pedrão é fantástico. Agora, com o Valmir Luz, que não transfere confiança para nenhum, nem torcedor do Goiás, então é interessante a gente ver o que o Jackson é capaz de fazer nessa zaga. Watch, ainda continuando com você, na partida de estreia, o garoto Eric entrou bem, sofreu o pênalti, né, que deu a vitória ao Goiás. E agora, o Paulo entrou, jogou bem, fez o gol. O Eric não voltou mais, não teve mais oportunidades com o Claudinei. Você acha que o Paulo, por ter feito o gol, por ter jogado bem, tem que ser dado mais outras oportunidades para ele, e não, como foi feito com o Eric, que simplesmente sumiu, participou da primeira partida e não mais foi aproveitado? Não é bem assim não, Samurai. Na verdade, o Eric, ele entrou na primeira rodada, sofreu o pênalti, mas quando ele entrou, ele já não era o jogador querido do Claudinei, não. Ele entrou naquela situação porque naquele momento o Goiás não tinha, para aquela posição, muitas peças, não. Então naquele momento ele entrou e até agradou, mas ele jogou pouquíssimo. Agradou. Eu acredito que o Claudinei não descartou o Eric, é porque o que acontece no Goiás agora? Você vem tendo muitas peças, muitas opções, e ele tem que estar testando, tem que estar vendo e tal. E o Eric, ele tem as melhores das informações. Então ele tem que ir colocando esses que estão chegando, tentando arrumar o time, organizar. Hoje no Goiás, eu não vejo ninguém 100%, tirando o Amaral e o Davi e o goleiro Renan, 100% garantido. E também não vejo ninguém 100% fora. Então, tem que se testar sim, tem que usar o Eric, tem que usar o Paulo, tem que usar o Bonatini, tem que usar... são vários jogadores aí que ele tem à disposição, que ele tem que estar testando. Então, nesse primeiro momento, como eu fiz com o Martelotti, eu não vou agredir técnico nenhum. Eu ainda entendo na minha cabeça, aqui na minha concepção, que eles ainda estão em fase de análise.
não vou bater em técnico como o pessoal bate, e bateu muito no antigo técnico Goiás, que não colocava os meninos e tal, não. Ele tem testado e eu acho isso bacana. Ele tem opções e ele está usando isso. A partir do momento que a gente vê que está jogando um pior do que o Eric e está sendo constante, aí a gente vai começar a bater. Mas por enquanto, eu acho que está dentro da normalidade. João Paulo teve a segunda participação nessa vinda dele aqui para o Goiás. Renato Sobrinho, até agora, pelo que você viu, pelo que você ouviu, está sendo uma decepção a participação do João Paulo pelo Goiás até agora? Não mostrou até agora o motivo de sua real contratação, mas bem verdade que ele precisa se condicionar melhor. O João Paulo estava vindo, faz parte de uma ambientação, né, Samurai? Ele está vindo de um outro clube, outra realidade, vem para o Goiás. A expectativa acerca do seu futebol é grande, até porque ele tem qualidade, já mostrou isso. E não por acaso o Inter tem como jogador também de confiança. Está dando rodagem, mas ele vai voltar ainda um dia a vestir a camisa do Inter. Então, com relação ao João Paulo, precisa melhorar muito aquém, muito longe de ser o João Paulo que a torcida do Goiás precisa, merece. E, é claro, aos poucos tem que ganhar essa confiança, porque senão, meu amigo, ele vai realmente cair no descrédito com relação à torcida. Ô, Renato, continuo com você. Vamos falar um pouquinho do Santos, né? O Santos que acabou ganhando. Para desespero. Ganhando aí de novo, né? Tinha ganhado no meio de semana aí do. Eu nem tinha cumprimentado o meu amigo Alex Carrel aqui. Ah, você não teve oportunidade, né? Não, ele tá saindo até da sala, rapaz. É complicado, né? Parece que teve lá o gol de número 12 mil. É verdade. Explica para nós aí, Renato. É porque é o seguinte, existe vários... O Guinness Book é um livro de recordes, né? E o Santos detém essa marca. É o único time no mundo que conseguiu atingir a marca de 12 mil gols. Então, nesse jogo de ontem, que aconteceu na Vila Belmiro, o Santos bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-1. Placar idêntico à quarta-feira que ele fez contra o Corinthians, né? Então, o quarto gol do Santos, o Santos que já passou dos 12 mil gols, está com 12.001, foi feito pelo garoto Gabriel, o chamado Gabigol. Ele fez o quarto gol e é o gol de número 12 mil. Isso aí entrou para o livro dos recordes porque nenhum time no mundo tem essa marca. Interessante para que a gente possa analisar 2 pontos. Primeiro, eu acho que hoje ninguém no Brasil, o São Paulo fez muito isso, o Cruzeiro também, o Inter tem uma base muito forte, mas ninguém faz como o Santos hoje, que investe na base, busca talento, garimpa essas verdadeiras peças, essas joias raras, e o Gabriel foi premiado com esse gol, lembrando, claro, que isso aí é importante, porque dá oportunidade para novos valores, né? O Gabriel é um jogador de muito, muito futuro, está chegando aí 17 anos, fazendo esse gol, 12 mil, entrando para a história do Santos. Agora, Renato, vou falar alguns resultados aqui, vai deixar muita gente triste, alguns alegres, olha só. Ponte Preta ganhou de 2-1 do Corinthians, a Ponte Preta abriu o placar, depois o Corinthians empatou, mas novamente a Ponte Preta ficou na frente e terminou com vitória. Para a tristeza do nosso amigo aqui do lado. E teve quebra-quebra lá, né? Exatamente, já teve no meio de semana, né? E teve agora após o jogo. O Palmeiras, no clássico, frente ao São Paulo, ganhou por 2-0. O Palmeiras realmente vem editando um ótimo campeonato, uma ótima temporada, campeonato paulista. O Flamengo meteu 5-2 no Macaé. Até eu quero perguntar, se de repente o Fred não se recuperar, esse Hernandes poderia ser uma opção para a seleção futuramente? Perguntar para vocês dois depois. O Juventude e o Grêmio do nosso Anderson Moreira, ex-técnico do Goiás, empataram em 1-1. O Atlético Mineiro ganhou de 2-1 do Nacional lá de Minas Gerais. O Fluminense ganhou de 1-0 do Bangu. E o Cruzeiro e a Caldense empataram em 0-0. Alguma coisa normal aí, Átila? Tudo normal? Não, tudo normal. Esse resultado, começando pelo Santos aí de 5-1, eu até assisti o jogo ontem do Santos, e os meninos do Santos têm uma vantagem, eles fazem um e não vai segurar resultado, né? Eles fazem um, fazem dois e continua correndo atrás, até abre, cria situações para até tomar gol também, mas o negócio deles é fazer gol. Então é muito bonito ver esse time do Santos jogando. Quanto à questão do Flamengo também, a gente sabe que no interior do Rio de Janeiro, esses times, se juntar todos aqueles times, Friburguense, Volta Redonda, e bababá, se juntar tudo não dá meio time de qualquer um da capital. Então, esses resultados no Rio de Janeiro, já para mim é super normal. O Flamengo ganhar de 5 e tal, tudo é dentro da normalidade. Então, esses placares aí estão todos dentro da normalidade. Não é normal o Corinthians perder a terceira consecutiva. A gente sabe que o Corinthians tem estrutura, tem dinheiro, tem jogadores, tem técnico caro, tem empresas
que bancam, nós temos ex-presidente da República que faz de tudo para que as coisas aconteçam dentro do Corinthians. Então a gente sabe que isso não é normal. Não é normal. Eu acho que o pessoal do Corinthians está sentindo saudade do Tite, né? O Mano Menezes é um cara que teve todos os jogadores melhores do mundo para montar uma situação e vencer e não conseguiu, porque ele era técnico da seleção brasileira. Se ele não conseguiu ganhar, tendo a opção de buscar o que tem de melhor no mundo, não conseguiu transformar isso, eu acho que ele não seria técnico ideal para lugar nenhum. Mas o Corinthians tem aquele amor todo, porque ele trouxe o Corinthians da Série B para a Série A. Então, para mim, o Corinthians hoje não tem técnico, ele só tem dinheiro e torcida. Falta ter alguém para fazer com que esse time do Corinthians jogue. Ítalo Ribeiro, o Santos, né, revelou o Robinho, revelou o Diego, ultimamente agora ele revelou o Neymar, agora está revelando o Gabigol, né? Além do Gabriel, tem outros jogadores, principalmente Giovani, um jogador de melhor qualidade. Te pergunto, Ítalo, o Santos é um bom exemplo, um exemplo positivo para os outros clubes brasileiros, que ele prima por revelar, por dar grandes oportunidades aos garotos da base. Na sua visão, o Santos é um exemplo positivo para os outros clubes do Brasil? Sim, é um exemplo positivo, realmente vem revelando aí grandes jogadores e fazendo aí, assim como o Átila falou, o Santos vem fazendo aí realmente aí umas boas partidas, né? Essa questão de vamos para cima, fez um gol, faz o segundo, faz o terceiro, mesmo abrindo ali para estar tomando um gol, mas vai para cima realmente, não abaixa a questão da atitude de ir para cima e golear o seu oponente. Muito feliz, o Santos realmente ele serve como base, sim, e como inspiração aí para os outros clubes aí, poder estar mostrando e fazendo o que ele está fazendo de melhor. Renato, recadinhos aí, Renato? Tem muitos aqui, vou mandar um abraço. Rapaz, é uma festa só, viu? Se Vila Nova quando ganha é uma verdadeira loucura. Tá aqui, mandando um abraço para todos nós, está na audiência qualificada, todo o pessoal lá da velha guarda vilanovense. Mandar um abraço todo aqui, um salve pro Marcelo Bola, pro Sandrão, pro Bozó e Dino e toda a família vilanovense da velha guarda, estão lá fazendo um churrasco, meu amigo, que Vila Nova ganhou é festa. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Tem uma pergunta aqui, Átila, eu gostaria que você, o Ítalo, o próprio Samurai, comentasse. O torcedor ele não se identificou, mas mandou o seguinte: o campeonato está muito fraco em todos os sentidos. Vocês acham que a Federação Goiana não está dando devido apoio ao campeonato? Anos passados a federação dava prêmios, como carros no final do campeonato, para o torcedor, contratava jogadores, enfim, fazia várias coisas para motivar. E aí, agora, como é que vai ficar esse ano? Primeiro, antes, Renato, eu até me atravessei aqui para falar, mas eu lembrei agora, é um nome complicado, e se eu não falo agora, eu não ia lembrar desse mais. Então é o Evercino, que mais uma vez me controla no estádio, e tal, falou, estou acompanhando e tal. Então a gente fica muito feliz quando a nossa audiência vai crescendo, Evercino, um cara fantástico, já está conosco aí já há alguns programas. Com relação à questão da federação, tem total razão o nosso amigo de casa aí que acabou contribuindo e tem que ser assim mesmo, manda sua mensagem, vamos aqui tentar sanar e dar nossa opinião. Mas tem razão, a federação ela está deixando com que os torcedores não vão ao estádio. Primeiro ponto, sem o torcedor no estádio, falta condições para os clubes financeiramente, porque tem muito clube que se banca através de bilheteria, né? O Goiás não tem isso, porque o Goiás tem patrocínios grandes, tem um dinheiro de televisão e tal, dá para se manter. Mas até pela entrevista do Valdivino de ontem, quando ele não permitiu que a TV Anhanguera transmitisse o jogo hoje do Atlético, ele foi bem claro, falou, olha, se eu proibir, vai alguns torcedores a mais no estádio. E esses torcedores a mais vão me dar lá mais 30 mil, 40 mil, 20 mil na receita. E nós precisamos desse dinheiro. Então, está faltando torcedor. É muito triste quando você vai ao estádio, principalmente um clássico, Vila Nova e Atlético, e você vê lá 4 mil pagantes. Então, para o time isso é muito ruim, falta. E não é só os times que tem que fomentar isso não. Como foi a pergunta do nosso amigo aí, nosso parceiro, quem é de obrigação de estar compartilhando com os clubes o sucesso do campeonato é a federação. O nosso presidente, me parece que ele está cansado já, ele não tem mais ideias, ele não está mais fomentando aquelas situações de gerar, fazer com que o nosso amigo de casa vá ao estádio, que ele compre ingresso. Então, já teve aquela promoção da federação contratar os jogadores, podia voltar isso. Olha, o pessoal da federação está dormindo de touca. Inclusive, estamos aqui com a participação aqui dos ouvintes, dos nossos telespectadores.
Isso aí, você aí de casa, falando que o público no clássico de hoje ia dar mais gente que no Goiás versus Vila. O que vocês acham do público de hoje? Naninha, do Vila Esmeralda, está perguntando. Lembrando, acho que só deu menos de 5 mil pagantes. Deu 4.709. Para mim, pegando esse gancho seu aí, Átila, o que você está achando aí, realmente, o que vocês acharam desse público de hoje? Que foi comentado que poderia dar muito mais que o de ontem. Não, o que acontece? A gente tem que ser verdadeiro. O Atlético não leva mais torcida para o estádio. Isso é fato. Isso é fato. O amigo do atleticano que está aí fala, não, mas lá no estádio e tal. Não, dos 4.700, 4.709 para ser preciso, grande parte lá era vilanovense. E a gente fica feliz quando o Vila ganha, porque a gente sabe que a torcida do Vila Nova, ela é progressiva, né? Ela ganhou hoje, no próximo ela leva mais e mais e mais, e fica feliz com isso. Então, falta a federação voltar naquela situação, fomentar situações. Lá em Anápolis, o time da Anapolina, o time do Anápolis, o próprio Grêmio, que não tem torcida, que é time de empresários, lá toda vez são 5, 6, 7 mil. Então lá em Anápolis dá 5 mil, aqui no Serra Dourada, num clássico, dá 4 mil. Isso aí é um absurdo. Eu tô com vergonha. Eu há muito tempo que eu ia no estádio, que eu vi uma situação tão horrorosa dessa. Renato, tem mais abraço aí, Renato? Tem sim, pessoal aqui na audiência, lá no Distrito Federal. Um abraço para o João Cláudio, que está nos assistindo pela internet. Também ao Luiz, aqui no Conjunto Aruanã, ao Luiz Carlos, seu filho, a todo mundo aí na audiência. Eu queria só fazer um comentário acerca desse assunto, até porque eu entendo que falta muito mais coisa. É muito difícil ir ao estádio, é muito difícil chamar. Eu falo com vocês, a gente está aí na Crônica Esportiva, como é que você faz aí para levar o torcedor ao estádio? Que atrativo tem? A falta de segurança, a desorganização, a falta de qualidade técnica, porque a gente tem que ser realista, o campeonato está muito aquém do que se precisa e se merece realmente. Agora, é preciso ter um pouco mais de investimento. Então, eu vejo que o Atlético, dentro dessa realidade, tem um público que não é presente. O Atlético aí tem uma torcida tradicional, mas ela não costuma ir ao Serra Dourada. A torcida do Vila Nova vai, mas quando vai, o torcedor vilanovense está duvidando, ele não tem confiança. Empatou o jogo com o Goiás. No meio de semana foi lá, o torcedor teve lá mais quase 5 mil torcedores e viu um time horroroso contra o Craque. Aí hoje estava desconfiado. Sem contar que o mando era do Atlético, muitos torcedores colorados têm aí o sócio Tigrão e eles entram justamente porque já pagaram todas as mensalidades, fizeram adesão ao plano, então vão entrar no jogo do Vila Nova, o mando não era do Vila Nova, enfim, isso tudo contribui. Agora, a verdade seja dita, o futebol caminha, não só aqui em Goiás, mas por todo o Brasil, por esse problema com relação ao público. A TV realmente influi diretamente, para mim, muitas vezes até negativamente. Renato, eu sei que nosso tempo está estourado aqui, mas em cima do que você falou, até a gente tem por obrigação, nós estamos na TV, nesse meio de comunicação caro e que serve para estar alertando você, amigo de casa. Agora teve problemas. Teve problemas tanto no jogo de ontem do Goiás, como no jogo de hoje. O que acontece? O Juizado de Menores baixou uma portaria proibindo qualquer criança ou jovem abaixo de 12 anos, todos eles, mesmo acompanhado pelo responsável, tem que estar portando documento de identificação. Mesmo que você, Renato, levar os seus sobrinhos lá, se eles não tiverem com a certidão de nascimento, eles não entram. E aconteceu muito hoje também desse pessoal chegar, como sempre fazia, os tios levavam os sobrinhos, os pais levavam os filhos, e sem documentação nenhuma. E agora houve essa proibição e muitos desses pais, desses tios, desses familiares, tiveram que voltar para casa porque não existia que houve agora essa portaria do Juizado de Menores. Então, você que vai levar a criança, se for abaixo de 12 anos de idade, por obrigação, mesmo que esteja com o pai, ele tem que portar o seu documento, a sua certidão de nascimento, porque senão não vai entrar. Antes de dar uma boa noite final aqui, terminou a quinta rodada, algum resultado anormal, tudo tranquilo?
empate do Anápolis Goianésia, vitória do Craque, vitória do Trindade. A derrota da Anapolina eu não esperava, porque a Anapolina mostrou um futebol competitivo até o presente momento. Bem verdade, não é nenhuma sumidade, viu, torcedor? Você pode ficar tranquilo, o pessoal da Rubra às vezes euforia e tal, mas não é assim não. O time do Anápolis tinha um investimento melhor, para mim a decepção do campeonato, o Anápolis. O Anápolis foi um investimento pesado e não conseguiu fazer dentro de campo isso ser revertido em qualidade técnica. Estamos indo embora, dar uma boa noite aqui para o Ítalo Ribeiro. Ítalo, uma ótima semana. Aliás, um ótimo domingo, né? Uma ótima semana e seu boa noite. Boa noite a todos vocês de casa, boa noite aqui aos nossos amigos. Um beijo, um abraço aí para todos vocês aí que estão nos assistindo. E um beijo no coração da minha filha Isis, que está em casa hoje vendo o papai, falou que ia me assistir e está comigo, 4 aninhos. Um abraço e até a próxima. Grande Átilo Shoa, uma boa noite, uma ótima semana a você e até a próxima. Muito feliz de mais uma vez estar aqui, né? Na TV Capital Imagem de Goiás, estar aqui com vocês no programa Batendo Bola. Eu fico muito feliz porque a gente tem liberdade de falar e falar a verdade e falar, às vezes, não é o que você está querendo ouvir, mas eu vou falar o que a gente é pago para fazer e bem pago. Então, eu queria desejar a você que nos acompanhou uma semana produtiva, abençoada por Deus, agradecer a presença dos nossos amigos aqui também, que nos ajudam a fazer esse programa e um abraço em especial aos amigos que estiveram dentro do estádio, que estiveram lá nos cumprimentando pelo programa, pela rádio, por tudo, esses que nos acompanham, que nos seguem dia a dia. Um beijão para vocês e a você, amigo goiano, goianiense, que nos acompanha, uma ótima semana e seja feliz. Grande Renato Sobrinho, está alegre hoje por duas vitórias, né? Não vou falar quem foi que ganhou, mas ele está muito alegre. Boa noite, Renato Sobrinho. Boa noite, Samurai, você é um fanfarrão mesmo, né? Feliz eu estou sempre, meu amigo, graças a Deus, mas bem hoje, com a vida. Gente, é o seguinte, o Renato Sobrinho tem simpatia, né, com 2 ou 3 clubes assim. Não, simpatia não, rapaz. Esse negócio de simpatia. Habilidade. Esse negócio de simpatia pega mal, né? Não, simpatia é pra simpatizante. Não é comigo, não. Você não é simpatizante. Não. Renato, boa noite, Renato. Boa noite, Samurai. Boa noite, Átila. Tinha que começar bem, né? A semana. Esse Samurai, eu pego ele uma hora dessa. Mas então, eu queria só aproveitar, mandar um grande abraço, um beijo aí pra minha família que está assistindo lá. Meu sobrinho Diogo, que esse sim tá feliz da vida. Né? O time dele ganhou, a minha irmã Patrícia, a minha esposa Juliana que está assistindo, a minha filha Renata, Ana Júlia. Rapaz, o fã-clube de casa é grande, né? Então tem que mandar um abraço, beijo para todo mundo. E ao Sérgio Saboia, lá do programa Meu Vila Minha Vida, que está sempre na audiência, o Gilberto, a todo mundo lá, o pessoal lá da Campininha, da região lá do setor Campinas, os atleticanos, meus amigos, estão lá meio cabeça inchada, mas tudo bem, vamos recuperar, o campeonato está longo ainda. E a você, telespectador aqui da TV Capital, Imagem de Goiás, obrigado pelo carinho da audiência, uma boa semana e continue com o Batendo Bola, né? Durante a semana está aqui o Johnny, o Samurai, o Gil Mendonça, o Thiago Arruda, todo mundo aí fazendo esse programa, um verdadeiro programa da família. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Mandar um abraço para o Gil Mendonça, o Thiago Arruda.